Olá, vamos terminar a semana com chave de ouro, porque agora nesses dias que ocorreu a prisão aí do ministro Falcatrua, o pastor Falcatrua e os outros, o bolsonarismo enlouqueceu, né? E trataram, claro, de demonizar de novo Lula, o próprio juiz que mandou prender, enfim. E sempre aquele velho discurso, porque o ladrão, eu disse num vídeo anterior, que o ladrão, o bandido deles tem que ser protegido, mas o dos outros tem que ser discriminado, apedrejado, maltratado, esquartejado, etc. e tal. E o bolsonarismo é assim, eles são assim, eles não querem saber. Mas, felizmente, o Lula de novo mostrou a sua grandeza, a sua capacidade de estadista e defendeu o Milton Ribeiro. Eu separei esta fala para que você possa fazer uma contextualização, porque é o que eu digo, ele sofreu na pele, o Lula sofreu na pele a questão de ser preso, simplesmente a polícia fazer uma condução coercitiva, que sem necessidade, aquilo era só para ser midiático, porque ele não foi sequer convocado, porque a condução coercitiva, ela acontece quando a justiça chama, a justiça manda intimar e a pessoa não comparece. Então, qual é que é? Tá brincando comigo, então vai lá e busca esse sem vergonha para vir aqui me dar um depoimento. E tudo de pior aconteceu com o Lula. Mas eles não consideram isso. Mas o Lula deu um tapa de luva muito grande, repreendeu a atitude do ministro, mas saiu em defesa desta prisão, não concordando, ainda que eu concorde, porque já tem um delegado, que eu não estou lembrando o nome agora, que disse que as investigações foram atrapalhadas, a Polícia Federal a direção da Polícia Federal fez corpo mole em fazer o translado do cara de Santos para Brasília, e claro, deve ter havido a ligação lá do Palácio, não faz, segura aí, e ainda, eu já vou comentar agora, o desembargador que deu a soltura, deu ao alvará, o habeas corpus, soltou, ele é um cara bolsonarista. E ele está de olho numa vaga no STF. Que interessante, né? Então, de olho nisso, ele tratou, então tá, vamos soltar os bandidos. Simples assim. E a prisão preventiva é justamente com o objetivo de não destruir com provas, de não coagir pessoas e uma série de coisas, inclusive de fugir, etc e tal. Tá bom? Mas eu vou te mostrar o vídeo, porém antes eu quero pedir para você que está chegando pela primeira vez no canal, que já se inscreva, que ative o sininho das notificações, que já deu certinho, que é importante. A você inscrito, muito obrigado. A você que todo vídeo dá o certinho, deixa um comentário, que compartilha. Vamos lá então. Assiste aí a fala do Lula e eu já volto para o meu comentário final. Falando em Datafolha, hoje, óbvio, o pré-candidato Luiz Inácio Lula da Silva foi questionado numa entrevista à radiodifusora do Amazonas sobre a prisão do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro. E Lula, gente, disse que o áudio do Milton Ribeiro, falando que sim, o dinheiro passava pelos pastores, era uma vergonha nacional, mas defendeu o direito de defesa como um direito de todos. Dá uma olhada. Você não pode prender porque você vai perder. Não. Você tem prova contra o cidadão. Está provado que ele roubou. Você faz um processo e daí a justiça decide se vai prender ou não. Eu defendo o direito à defesa para todo mundo. O direito à defesa é um valor monumental da democracia desse país e por isso eu não sei se já foi investigado sem ter autorização de juiz para prender, mas que ele foi o mau ministro da Educação foi. Aquela reunião dele distribuindo dinheiro para o pastor é uma vergonha nacional. Gente, vem todo mundo para cá, claro. Deixa eu rememorar aqui, chegou tanta informação durante o jornal. Foi Renato ou foi Yuri que foi apurar com os bastidores dessa fala? Foi Yuri? Foi eu. Querido, por que o Lula modulou dessa forma o que ele disse sobre Milton Ribeiro? É uma questão ali de coerência com a defesa que ele e o PT têm feito em relação a todo o processo da Lava Jato. Quer dizer, justamente ao questionar a forma como a Lava Jato atuou, tanto a Força-Tarefa quanto as decisões da Justiça naquele caso, ele não pode adotar um discurso diferente. Então, por isso, essa questão de adotar esse discurso mais garantista, como me disse um aliado dele, como uma questão de coerência e uma questão até de convicção. Depois de tudo que
passou em relação à Lava Jato, Lula estaria convicto também de que é preciso ter essa postura. Significa que o PT sempre foi assim? Não. A gente sabe que muito antes, quando o PT surgiu, tinha uma postura muito mais ofensiva na questão de denúncias de irregularidades em relação a recursos públicos, enfim, tinha atuação muito forte ali em apuração de gastos irregulares nos governos aos quais fiscalizava, quando ainda não era... Não estou falando nem só de governo federal, mas mesmo no âmbito local, municipal, para citar um caso clássico aqui, foi o PT quem mais atuou, por exemplo, em relação à máfia dos fiscais aqui na cidade de São Paulo e conseguiu levantar muita informação que mostrou as irregularidades que aconteciam na fiscalização aqui da cidade de São Paulo. Mas muito do que ocorreu, né, por que muita gente estranhou, por que Lula não agiu de forma tão ostensiva em relação ao ex-ministro? Por essa questão de adotar essa postura garantista. Significa que o PT, enquanto oposição, não vai fazer barulho do ponto de vista político em relação, por exemplo, à CPI? Não. Aí são conversas diferentes, mas em âmbitos diferentes. Uma coisa é o âmbito jurídico, outra coisa é o âmbito político. Aí está. Eu resolvi colocar todo esse trecho aí da CNN, com a abertura até o final, para o comentário, e está atrelado ao que eu falei no início. E interessante nesse conteúdo é que o PT sempre foi um partido fiscalizador, dito ali pelo comentarista, foi o que conseguiu levantar uma série de ingredientes, elementos comprobatórios robustos sobre a questão dos fiscais de São Paulo. E acabou com a sacanagem. Então eu estou para fazer um vídeo, eu estou terminando essa semana aí, mas eu quero fazer um vídeo, já está na pauta, que é sobre a questão que o título do vídeo será "A esquerda continua burra", e você vai saber por que eu estou me referindo dessa forma, mesmo sendo eu de esquerda. Mas eu vou fazer uma reflexão com você que é muito interessante para você entender o que acontece. E a semana que vem promete, porque tem muita coisa boa, gente. Não vou apresentar essa semana, não apresentei essa semana por causa das mudanças que houveram, a questão do deputado Julian Lemos, a questão do delegado Alexandre, onde vai a família depois da derrota das eleições, por que elegeram o Bolsonaro. Aliás, essa semana está enchendo quase toda ela. E mais uma série de outras coisas eu quero mostrar para você. Então fica comigo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, dá o certinho, deixa um comentário e compartilha esse vídeo, convidando os seus amigos a vir para o nosso canal. Porque aqui é a voz da esquerda resistente. A verdade doa em quem doer. E com certeza você deve comentar, porque o Lula foi de novo grandioso. Ele condena a conduta do ministro, mas defende o aspecto jurídico. E só um estadista faz isso. O que o Bolsonaro fez? O Bolsonaro já jogou o ministro às cobras. É bem coisinha dele, é bem coisa do tipinho dele. Tá certo? Então, com a graça de Deus, até o nosso próximo encontro.